Oi pessoal, Marcos Lago aqui. Respondendo à pergunta do Matias, de 15 anos. A inteligência é genética? Matias, sim. Você herdou do seu pai e da sua mãe. Você ganhou de presente a sua inteligência, tá? Vamos falar um pouquinho mais. Então, vamos trabalhar com dois tipos de inteligência. Uma inteligência para coisas novas, né? Coisas desconhecidas. Aparece um problema que você não conhece e você precisa resolver. O nome disso é inteligência fluida. Tá? E tem uma outra inteligência que é a inteligência cristalizada. Quer dizer, você pega um assunto e começa a estudar aquele assunto. Então você fica melhor para resolver problemas daquele assunto. Tá bom? As duas coisas estão obviamente relacionadas com aquele ponto G, lá, o índice G de General Cognition. É uma cognição geral. Olha que interessante. Por que é genético? Porque foi estudado em gêmeos, tá? Foi estudado com pessoas iguais geneticamente. E aí olha que interessante. Quando os gêmeos são pequenos, eles têm um QI que às vezes é muito diferente um do outro. Quanto mais velhos eles ficam, mais parecido fica o QI deles. E às vezes chega a ficar igual. Olha que interessante também. E aí, porque o pessoal fala que o meio ambiente muda o QI. Tá? Muda, mas muito pouco. Tá? Olha que interessante, quando os gêmeos são pequenos, eles dividem o meio ambiente, é igual para os dois. E é onde tem a maior quantidade de diferença de QI. Quanto menos o meio ambiente influencia, mais iguais eles ficam. Olha que bacana. Então, quando eles vão percebendo o meio ambiente da maneira como o cérebro deles foi programado geneticamente para perceber o meio ambiente, eles vão ficando com a inteligência cada vez mais parecida. Tá? Então essa é a razão, a demonstração da hereditariedade do QI. Tá? Uma outra coisa sobre a inteligência é o seguinte, está relacionada com uma série de fatores neurológicos. Por exemplo, existe um negócio chamado velocidade de resposta, tá? Dos neurônios. Velocidade, o cara pegar uma mosca voando, tá? É brincadeira. A capacidade, quanto mais rápido o indivíduo, quanto mais rápida a resposta, normalmente ele tem um QI maior. Tá? Está relacionado também com a altura. Olha que interessante. Quanto maior o cara, normalmente maior a inteligência. Quanto mais míope, olha, está relacionado com miopia. Miopia é o foco do olho é de perto, né? O pessoal tem um pouco de QI maior, tá? Agora, são correlações que não são enormes, tá? O principal é o estudo de gêmeos, onde você tem quanto mais velhos os gêmeos, mais parecido o QI. Legal. O QI máximo, olha que outra coisa interessante, ele é atingido lá pelos 25 anos de idade. Então você tem 15, tá? Você ainda tem 10 anos de desenvolvimento do cérebro, né? O seu cérebro, a massa cerebral sua não está totalmente pronta. Você já é um bicho adulto, fértil, você já poderia ter família. Há 200 anos atrás você já seria pai de família, já estaria trabalhando com seus filhos, já estava tudo funcionando. Mas existe uma imaturidade cerebral, quer dizer, o seu lobo frontal ainda não está pronto. Ele vai terminar de formar lá com 25 anos de idade, que é quando você vai atingir o pico do seu QI. Tá? E depois, nos estudos, também começa a declinar a partir dos 25 anos. Se você olhar o Newton, que é um físico que mudou a nossa ideia sobre um monte de coisas, né? O Newton fez a teoria da gravitação universal com 25 anos de idade. Se você pegar grandes gênios da humanidade, eles fizeram as genialidades deles aos 25 anos de idade ou em torno, tá bom? Isso não é um número randômico, né? Não é um número aleatório. Isso é uma construção do sistema nervoso. Né? A inteligência ela está no sistema nervoso, certo? Que mais? O que você tem que tomar cuidado, aí especificamente o indivíduo de 15 anos para até 25, é o seguinte, como vocês não têm o lobo frontal formado, vocês não têm o lobo do juízo, vamos brincar assim, né? Lembra o dente do siso, tal, aquele negócio do juízo? O seu cérebro não consegue observar todos os fatores prós e contra de uma dada situação. Isso não quer dizer que você seja burro, que você seja o aborrecente, como a turma fala. Isso simplesmente é que você não terminou a sua formação cerebral. A sua inteligência já está praticamente dada, mas ainda ela vai subir, tá bom?
Outra coisa interessante, né? Hoje a gente ouve essas idiotices. Ah, os bebês de hoje são muito melhores que os bebês de antes, já nascem mais inteligentes. Bom, mais ou menos, tá? Mais ou menos. Nos países ricos e avançados, né? Você tem um aumento de 2 a 3 pontos de QI a cada década, a cada 10 anos. Tá? Então tem um aumento muito lento, com todo o avanço tecnológico, por exemplo, que tem os países avançados, você tem um aumento muito lento do QI. Então não é verdade isso aí. Tá? O meio ambiente não é modificador de QI desse tamanho. O principal é nutrição. Nutrição, comida. Comida de boa qualidade, amamentação, por exemplo. Amamentar o filho, né? Aumenta de 2 a 4 pontos de QI. Né? Se alimentar propriamente na formação do cérebro logo nos primeiros 7, 8 anos, fundamental para aumento de QI. E foi isso que os países avançados fizeram, alimentação infantil muito melhor. Né? Agora, falar, não, vamos treinar o cara para aumentar o QI dele. Você precisa gastar um dinheiro tão grande, um tempo tão grande para aumentar o QI de uma pessoa com treinamento, que é inviável, que é impossível socialmente. A gente não consegue fazer isso no ambiente planetário que a gente tem hoje. Tá? Então, hoje está na moda essa tal da palavra gratidão, que eu odeio, mas a gente tem que ter gratidão pela inteligência que recebeu, porque dificilmente ela vai mudar. E você não fez nada para receber isso, você simplesmente nasceu. Então, se você é um indivíduo que tem uma inteligência boa, provavelmente tem, né, pelo que eu conheço da sua família, cara, aproveita isso. E aí, lembra do outro vídeo, preditor de sucesso? QI, você já nasceu com ele, não tem muito que você possa fazer, só esperar chegar nos 25 anos. Mas o hard working, quer dizer, trabalhar com caráter, trabalhar com boa vontade, trabalhar para o bem do meio, para o bem da comunidade. Você é um primata do gênero Homo que é colaborativo, vive em sociedade, sociedade de milhares de pessoas. Então, com boa inteligência e boa consciência, que é o nome desse traço de personalidade, você vai longe e a sociedade vai longe com você. Qualquer coisa, estou aqui. Tchau, pessoal.